Oi, gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, devem estar sabendo, né, daquela notícia da moça que foi assassinada na madrugada da segunda-feira, dia 26, dentro de um dos vagões da linha 1 azul, na estação da Sé, no sentido Tucuruvi, lá em São Paulo. Ela tinha 46 anos e estava indo ao trabalho na região central, onde era auxiliar de limpeza. Ela foi assassinada pelo aposentado Luciano Gomes da Silva, de 55 anos, que foi preso, né, na hora, né, lá do assassinato. Bom, essa história tem um componente bem interessante, tá? Fica até o final para vocês saberem. Bom, gente, antes de continuar, por favor, quem estiver chegando aí agora, já se inscreve no canal, já deixa o joinha, comentem no final, por favor, que isso é muito importante, tá? E não esqueçam de indicar o canal para os amiguinhos, tá bom, gente? Isso faz toda a diferença também. Bom, o sujeito chegou a ser agredido pelos outros passageiros, né, que presenciaram a cena, e depois foi detido por seguranças do metrô. Ele não conhecia a vítima e ele também acabou tendo que parar no hospital por conta dos ferimentos, né, que ele foi espancado. A moça, né, infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu. Bom, na terça-feira, no dia 27, a justiça decretou a prisão preventiva para que o rapaz não, né, já um senhor de 55 anos, seja responsabilizado pelo homicídio. O homem estava armado com uma marreta e uma faca, segundo testemunhas, que relataram ter ouvido gritaria e visto correria entre os passageiros, né? Os objetos, a faca e a marreta, foram apreendidos. As testemunhas também disseram que o aposentado atacou a auxiliar de surpresa quando ela estava sentada num dos bancos do vagão. Ele deu uma marretada na cabeça dela. Bom, segundo o boletim de ocorrência, o aposentado afirmou que faz uso de medicamentos controlados. Mas aí é que vem o componente bomba que eu havia dito para vocês. Ele disse também ter ouvido vozes falando que a vítima dizia que ele era gay. E aí ele foi lá e matou a senhora que deixa filhos, netos, enfim. Uma coisa muito louca, né? Você tá ali sentado no metrô, no ônibus ou no trem e uma pessoa simplesmente dá uma marretada na sua cabeça. E o intrigante disso tudo é esse fato novo que até então a gente desconhecia, né? Bom, gente, é óbvio que eu não vou ficar aqui fazendo diagnóstico psiquiátrico porque eu não sou psiquiatra, óbvio, né? E mesmo se fosse, né, seria antiético. Esse tipo de coisa se faz na presença lá da pessoa, enfim, depois de analisar tudo, né, fazer lá o diagnóstico direitinho. Não é este o caso, mas a gente pode sugerir hipóteses, né? Então, assim, o que eu fico pensando é que esse sujeito, eu fico pensando em duas hipóteses, né? Ou esse sujeito, ele é realmente gay, né, com uma homofobia internalizada assim muito forte, além de distúrbio psicótico, né, para ouvir vozes, esquizofrenia talvez, e mania de perseguição, né? Ou ele não é gay, tem lá os seus distúrbios psicóticos, né? Eu acho que isso é muito óbvio, né? Nem precisa de, porque ele mesmo disse que ouviu vozes, enfim, pode ser também que ele esteja mentindo. Né? E mania de perseguição, porque, né? E assim, mas a coisa da homofobia, e aí que eu queria chegar nesse ponto, eu acho que mesmo nos dias de hoje a homofobia ela ainda é tão forte, ela ainda é tão presente, que ela é capaz, inclusive, né, de ser um componente muito importante neste caso. Pode ser que a motivação única dele não tenha sido essa, mas é um componente muito forte. E pode ser até, inclusive, que seja o componente mais importante, né? Ou a homofobia mesmo, pura e simplesmente, de um cidadão heterossexual, ou a homofobia internalizada de um homem gay tão atormentado por isso,
que seja capaz de cometer um crime tão bárbaro. Por ele ter 55 anos, da minha geração, e aquilo que eu sempre repito, quem viveu os anos 80, 90 sabe muito bem a barra que é. Óbvio que quem veio de uma geração anterior é pior ainda, né? Isso é óbvio. Mas a partir ali nos anos 80 e 90 a coisa ainda era muito complicada, era muito brabo ainda, né? Tem aquele vídeo que rola aí nas redes sociais, aqui mesmo na plataforma, inclusive, aquela entrevista das pessoas sendo entrevistadas e dizendo assim, com a maior naturalidade do mundo, né, que gays deveriam ser mortos mesmo, que deveriam ser assassinados, que deveriam se acabar, que deveria acabar com a raça dos gays. Né? As pessoas dizendo isso tranquilamente. E isso ali nos anos 80. Anos 90 também era assim. Então as pessoas achavam isso uma coisa mais normal do mundo. E esse cidadão, ele foi jovem nessa época, né? Então vocês imaginem o impacto que esse tipo de coisa pode causar em certas pessoas. Porque é óbvio que todos somos diferentes, né? Então, assim, não impacta da mesma forma. Algumas pessoas, por serem mais frágeis, pelo seu histórico de vida, né, por uma série de fatores, acabam absorvendo esse tipo de coisa de forma diferente. Alguns de uma forma muito mais dramática, como no caso desse cidadão, por exemplo, mas isso, lembrem-se, eu estou conjecturando, né? O que reflete em mim não reflete no outro, reflete de maneiras diferentes. Mas a gente não pode fingir ou negar que esse tipo de coisa é muito impactante, mesmo para aqueles que conseguem, né, levar assim de uma forma mais branda, né? Mesmo esses é muito impactante, foi muito ruim o que aconteceu, né? O que acontece ainda, né? A homofobia ela não desapareceu e nem vai desaparecer assim de uma hora para outra. É um processo muito lento, né, gradual e muito lento e demorado. Então hoje a gente pode dizer que é bem menos do que na década passada e menos na retrasada e assim por diante. Mas ainda existe. E o fato desse cidadão, que já tem tantos outros problemas, né, que estão aí muito claros. Uma pessoa normal não faz esse tipo de coisa. Então, uma pessoa que já tem todo esse histórico, que já tem todos esses problemas, que já traz, né, essa cabeça já tão perturbada. Aí você traz mais esse componente, aí o resultado. Isso não quer dizer que toda pessoa que tem homofobia internalizada ou que todo homofóbico seja capaz de fazer esse tipo de coisa. Mas uma pessoa que já tem esses outros componentes aí somados, o resultado está aí, está muito claro. Se não fossem esses outros componentes, né, esses outros problemas mentais que ele já tem, ele faria isso? Não, mas a homofobia continuaria lá, causando outros problemas, causando os outros transtornos. E é por isso que a gente tem que fazer o possível para ir diminuindo ainda mais. Como que a gente vai fazer isso? Lutando por direitos, como a gente tem feito esse tempo todo, né? Reafirmando a nossa posição na sociedade, representatividade, muita representatividade, né? Para a gente normalizar essa coisa do homossexual inserido na sociedade, as nossas relações de afeto, as nossas demonstrações de afeto em público, tudo isso vai impactando, tudo isso vai diminuindo, né, essa coisa da homofobia que está tão impregnada ainda na nossa sociedade, né, tanto quanto o racismo. Né? Essas coisas só vão diminuir a partir do momento que a gente se posicionar, que a gente disser, não, nós estamos aqui, nós vamos ficar aqui, não vamos sair, e vocês é que têm que lidar com esse preconceito, com essa intolerância. Certo, gente? Bom, aquele reforço, para quem estiver chegando aí agora, por favor, se inscrever no canal, deixar o seu joinha, comentarem bastante e indicarem o canal para os amiguinhos. Tá bom, gente? Não esquecendo que amanhã tem vídeo novo, porque aqui todo dia tem vídeo novo. E era isso, e até amanhã.